Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, onde nós vamos trocar ideias, conversar, expor mais conteúdos de aprendizados, de lições, de experiências através da leitura de um livro, né? Essa é a nossa terceira live. O livro que nós estamos nesse processo é este livro aqui, A Força de uma Mulher, estudo sobre a mulher de Provérbios 31. E como você já sabe, você que está acompanhando, você que está conosco, eu não estou sozinha nessa jornada. Daqui a pouco a minha companheira, minha parceira de leitura, de conversa, de troca vai entrar aqui. E eu convido você para ficar conosco até o final dessa live, desse momento. Para você que está assistindo após acontecer, eu convido você a ficar aqui e descobrir toda essa conversa, toda essa troca, todo esse desenrolar sobre esse universo de mulher de provérbios, mulher sábia que edifica a casa. Nós vamos começar então o nosso bate-papo. Ela tá entrando aqui. Já, pronto. Bom dia! Bom dia! Mais um dia estamos aqui. Tá me vendo agora? Tô te vendo. Tô ajustando aqui sua câmera. Pronto. Mais um dia, mais uma live, mais um capítulo que a gente vai conversar, vai trocar e vai deixar aí disponível esse conteúdo para quem quiser depois assistir, que está assistindo depois dessa live acontecer, e que até o fim nós teremos muita informação, muito conteúdo, muita experiência, muita troca para deixar valiosíssima para você. Acho que é bom a gente rememorar aí as duas últimas lives que nós conversamos, né? Nós, inicialmente, para contextualizar, para quem é a primeira vez que está acompanhando aqui, nós estamos lendo o livro, eu já mostrei aqui a capa do livro, e esse livro, ele aborda a mulher de Provérbios 31, né? E o livro de Provérbios, o capítulo de Provérbios 31, nesse livro, ele é destrinchado, e nós já descobrimos que ele foi feito como um acróstico do alfabeto hebraico, para que tivesse essa facilidade de leitura e de lembrança desse contexto do que é cada versículo, o que ele quer ensinar para nós como mulher. Então, ele tem esse propósito. E aí, nós, né, semana passada, trouxemos mais um pouquinho. Na primeira semana, nós falamos aí, demos a introdução, tivemos aí, ela é forte como um touro, né? Foi o nosso primeiro capítulo, que foi Aleph. Correto? Isso aí. Nós falamos sobre Aleph. E agora nós vamos falar sobre... Aleph é o simbolismo lá do touro, da letra lá que começou lá atrás, né, com os sumérios, e teve mudanças. Agora a gente tá para o Bet. Esse é o capítulo Bet. E ela começa, né, com o título colocando: ela convida Cristo a fazer morada em seu coração. Vamos lá, Eliane. Eu já tenho uma palavra-chave para esse capítulo que nós lemos. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas a palavra-chave desse capítulo que me chamou a atenção e que me parece muito nítido é confiança. Faz sentido para você? Com certeza. E aí eu já vou trazer uma pergunta que ela traz lá no meio para o final do livro, e que eu já vou trazer ela logo para o início da nossa conversa, porque eu acho que ela vai ser a base para a gente discorrer todo esse capítulo. Ela faz uma pergunta
muito interessante, muito inteligente, muito própria para nos fazer entender o que é convidar Cristo a fazer morada no nosso coração, que é qual eu considero ser a minha maior dificuldade para confiar plenamente em Deus ou para manter o foco nele constantemente? Fala para mim, Eliane, qual você considera ser a sua maior dificuldade para confiar plenamente em Deus ou para manter o foco nele constantemente? Eu acho que conseguir soltar, né, a situação em si, que a gente quer ficar segurando às vezes. Eu acho que o soltar, né? Eu acho que a gente confia, mas a gente confia querendo ajudar, Confiando. mas a gente fala assim, não, mas deixa eu ficar aqui, entendeu? Não precisa de um apoio? Foi morar, vai que. É como se a gente quisesse se jogar de paraquedas, mas que tivesse uma rede embaixo. Exatamente. Eu vou me jogar, eu confio que vai abrir aqui, né? Vai abrir, mas deixa eu botar uma redezinha aqui só para garantir. É, para não ter dúvida, para não ter. Para não ter dúvida. Então, isso me chamou muita atenção, essa pergunta, porque de fato, essa é a proposta eu percebi como o tema central dessa leitura. E Bet, né, significa a casa. E aí, se a gente for parar para pensar que a casa é uma estrutura na qual nós moramos dentro. Então, você precisa confiar que essa estrutura está sólida o suficiente para você morar nela. Para que você não tenha preocupações ou medos que essa casa, a qualquer momento, a vento ou a qualquer situação de tempestade do clima ou de algo, ela possa vir ao chão, cair. Então, no Provérbios 31, verso 11, a mulher de Provérbios, ela está nesse processo, convidar a Cristo fazer morada no seu coração. E aí, um primeiro ponto aqui que ela colocou foi justamente esse ponto de construir uma casa, né? Quando ela e o marido decidiram construir a sua própria casa, a primeira casa deles, eles tiveram algumas discordâncias em relação a algumas situações dentro da casa, né? Coisas relacionadas à decoração, a parte de alvenaria, de colocar eletricidade, eles tiveram algumas discordâncias. E aí, ela colocou, né, que houve necessidade de ter definições de tarefas claras para que essa confiança pudesse ser estabelecida. Ou seja, discordar não é definitivamente o problema. Sim. Se nós pararmos para pensar que discordar não é definitivamente o problema, o que nós podemos aprender com o que ela trouxe aqui em relação a definições de tarefas? O que você viu aí que você entende que o problema realmente não é definitivamente esse ponto que eu falei? Então, o que eu percebi sobre isso é que o fato, igual você falou, de que não, o problema em si não é o problema, né? Mas como a gente se coloca, né? Que às vezes a gente fica tão firme querendo defender aquilo que a gente quer, né? Que a gente às vezes não olha pela visão do outro. Então, assim, e a gente fica resistindo, né? Querendo brigar, sendo que cada um ali no seu papel entende, cada um tem sua tarefa, colocando esses limites. Então, assim, entender que cada um tem a sua visão e que é necessário ceder um pouco, né? Para que não haja
maiores problemas. Então, dentro disso que ela trouxe, né, sobre que ela fala que ele sabia, que ela fala aqui, que ele Da sabia. parte elétrica, ele estava mais voltada, né, parte elétrica, e ela com mais a parte de decoração, né, ele com a parte da segurança, de conservar a casa, enquanto ela, decoração, ali todo esse processo. Aí traz a palavra que você falou em confiar, né? Quando eu confio no outro, eu sei que ele vai fazer o papel dele e ela vai fazer o papel dela. Isso também é uma coisa que, assim, chamou muito minha atenção sobre essa parte. E que a gente volta sempre na mesma tecla da identidade, de saber o seu papel e buscar entender, né, como você faz isso da melhor forma, como você consegue entender aquilo que você pode dominar, aquilo que é mais fácil, né, para ela igual. Mais fácil para ela mexer na decoração do que fazer a segurança. Ela pode fazer? Pode. Mas não necessariamente ela deve fazer, porque não é para ir, né? Não é o... Tem alguém mais capacitado, tem alguém que tem isso, que consegue fazer isso de uma forma que seja segura para toda a casa, né? Que todos se sintam seguros em que aquele faça aquele papel. Exatamente. Então, assim, desse início aí que você trouxe, a minha percepção, assim, me chamou muita atenção em relação a isso, sabe? E não tem como a gente sair desse ciclo. A gente sempre vai voltar para a primeira tecla. Entender qual é o seu papel, a sua identidade, entender a do outro também, né? Olhar não só o meu, mas também aprender a olhar da forma do outro. Como da outra vez você trouxe, né? E às vezes a gente precisa sair do nosso papel, não só para ensinar como o outro deveria agir, mas também para olhar como ele olha. Porque por mais que eu tenha algo que eu acredito que seja verdade, tá ali, eu também tenho essa possibilidade de me virar, né, e ver e falar, tá bom, assim, sabe? Também é certo o jeito que você vive, que você acredita que deve ser feito e poder fazer essa, né? Não querendo assumir o papel dele, mas daqui do meu lado, sabendo que a visão dele também é certa. Importa e vem a questão da confiança, né? Tudo bem, eu entendi o seu papel, eu entendi a sua visão, então eu vou confiar, né? Eu vou entender. Sim. E o fator ceder que a gente fala, né, é também uma forma de confiar. A gente pode confiar, a gente pode ceder em algumas situações, obviamente que nós precisamos ter. Quando a gente começa a ter clareza sobre a nossa identidade, sobre quem somos, nós passamos a entender que ceder em certas circunstâncias, se a gente não fizer, é puro ego. Sim. Não porque seja algo que não deva ser feito a todo custo, não. Se torna ego. Porque você faz, começa a fazer o filtro e fala assim, bom, pensar, né? Fala, bom, o que ele está pedindo vai contra os meus princípios? Vai contra valores que eu acredito? Vai contra aquilo que a Bíblia me ensina? Não. Então, por que eu não quero ceder? Qual é exatamente o motivo? Aí, se você for na raiz do problema, geralmente é ego. Eu quero me colocar, eu estou certa, a minha visão é a melhor, a correta, então eu vou me posicionar aqui e vou ficar. Sendo que não necessariamente é isso. Então, a gente precisa, a mulher sábia, ela precisa fazer essas análises de forma consciente, para que ela entenda que há lugar em que ela vai realmente dizer, não tem, eu não vou ceder nesse ponto, não acho correto, não acho coerente, por causa disso, disso e disso. E você faça a sua escolha que você achar melhor para sua vida. Porque nesse ponto eu não vou ceder, porque eu tenho princípios e valores muito bem definidos e estabelecidos com base na identidade que Deus me deu.
Quando a gente faz isso, o outro, ele perde força se de fato ele estiver confrontando uma identidade que é aquela que Deus te deu. Sim. Agora, se é algo igual ela colocou aqui, né? O marido dela ficou responsável pela segurança da casa e por conservar a casa, enquanto ele deixou para ela, né, a responsabilidade de decorar a casa. Então a gente percebe que tem papéis ali definidos. Então, quando ele delega, ele deixa ela fazer essa parte da decoração, ele realmente confia, ele precisa confiar. E a mulher, quando essa parte é do marido, de segurança, de conservação, ela também precisa confiar. Bom, se ele tem essa tarefa, ele vai fazer. Agora, se poderia ser que a mulher ficou com a responsabilidade de conservar a casa. E quando eu falo conservar, eu não estou falando de limpeza, eu estou falando de. Até porque a parte da limpeza, dessa gestão da casa, depende de todos que vivem na casa. Essa é a minha visão e o que a minha identidade diz que deve ser. Né? Todos convivem, todos passam, todos fazem parte da rotina da casa. Agora, num conceito de manutenção da segurança ou de uma lâmpada que tem que trocar, se isso ficou na função do homem, precisa ser confiado que ele vai fazer. E aí, muitas de nós, quando delegamos uma tarefa, mesmo que seja uma tarefa pequena, em casa, que seja trocar uma lâmpada, será que nós confiamos o suficiente para deixar com que esse homem faça a tarefa dele no tempo dele? Ou nós queremos assumir essa responsabilidade porque temos a visão de que o outro não se preocupa, não está atento, não quer fazer, é desinteresse. Como que nós enxergamos? Então, será que isso define de fato a confiança? E aí, quando a gente coloca isso nas mãos do Senhor e fala, Senhor, olha, é uma lâmpada que tem que trocar. Já tem aqui uns 10 meses que não troca. O homem é responsável por isso. E aí, eu faço, ele faz, como é que vai ser? Então, nós precisamos nos atentar, porque às vezes nos pequenos detalhes, nós nos responsabilizamos por tarefas que são intrínsecas do homem. E os homens, às vezes, podem fazer esse movimento também. Mas nós, como mulheres, precisamos ter essa sabedoria de uma forma intencional, a fim de que a nossa casa tenha uma condução dentro daquilo que nós identificamos, naquilo que nós cremos que é, de fato, a nossa identidade. Sim. Quer complementar aí? Não, foi completo aí. E aí fala, né, que Bet é o valor numérico de 2, né, que é aí uma imagem de uma casa. E aí ela trouxe, né, a parte de que esse Bet, a gente pode reconhecer ela na palavra hebraica Belém, que é Bethlehem. Não sei se é assim que se fala, gente, porque eu não falo hebraico, mas enfim, a gente vai aí chutando. E isso significa, Bethlehem significa casa do pão, ou Betel, né? Que significa casa de Deus. Então, nesses tempos bíblicos, as casas, elas eram vistas como a casa de Deus. E será que, de fato, hoje nós ainda estamos tendo essa visão de que o lugar onde nós habitamos é um lugar onde Deus habita? Será que nós estamos fazendo do nosso lar, com as nossas escolhas, com aquilo que nós acreditamos e aquilo que Deus diz sobre nós, um lugar onde Deus quer e deseja habitar? E fala, né? Uma casa, ele não era um lugar, né? Nesse contexto, ele não era um lugar de posse. Ele era um lugar, então, de acolhimento. E talvez na nossa era, né, no nosso tempo, essas perspectivas, será que nós perdemos essa essência de ter um lar, uma casa, onde é um lugar de acolhimento e não um lugar de posse? Isso aqui é meu, isso aqui é seu.
ou isso aqui é nosso, esse lar nos pertence, a gente vai, nós vamos gerenciar esse ambiente ao ponto que seja agradável para que todos estejam bem, todos estejam se sentindo acolhidos, todos se sintam abraçados e que haja diálogo, que haja intencionalidade no serviço. Sim. Como que a gente percebe essa cultura, né, que chegou aos nossos lares? Um lugar onde só vai para dormir ou um lugar onde se tem prazer em estar? Eu não sei se você tem essa percepção que na nossa era hoje, muitas pessoas fazem da sua casa apenas um lugar de dormitório. Um lugar de um transeunte. As pessoas só passam por ali, Sim. mas elas não estão ali. Elas não estão presentes naquele ambiente. E fala, né, da questão que é a hospitalidade, né, como uma forma de adorar a Deus. Será que nós estamos sendo hospitaleiros em nosso lar para os nossos que estão dentro da nossa casa? Será que nós, como mulheres, estamos proporcionando esse ambiente? Ou melhor, como nós, mulheres que temos a identidade que Deus nos deu, podemos proporcionar esse ambiente de hospitalidade dentro do nosso lar, para que todos dentro da casa se sintam acolhidos e não apenas um transeunte, não apenas uma pessoa que está de passagem, ou um lugar apenas para dormir, comer e sair. Um hostel, como é que fala? Então, isso é. Hostels, né? Como é que hoje em dia é isso, né? A pessoa vai lá, aluga um quarto, vai lá, dorme, toma o seu café da manhã e vai viver a vida. E assim, quando você traz essa parte da hospitalidade, né? A gente pensa em visita, quando a gente fala isso, né? Em alguém que vem de fora. E aí, quando a gente pensa e a gente reflete sobre como a gente faz isso para quem está dentro, então, assim, é meu marido, é meu filho, então eu vou fazer, sabe? De qualquer jeito, ele tá aqui se quiser, isso daí. É meu, eu faço o que eu quiser. E que aí a questão de posse, né? É meu, se é meu, eu uso do jeito que eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser, eu faço se eu quiser. E aí, hoje cedo, eu tava conversando com uma amiga e aí eu falei com ela, uma coisa que me ajuda muito quando eu tenho esse sentimento de, por vezes a gente tá cansado, então a gente vai falar, é isso que eu consigo entregar, entendeu? E a gente espera que o outro receba, e é isso. Mas aí, o que eu falei com ela? Eu tô, assim, com esse sentimento, eu olho como realmente alguém de fora. Se fosse alguém de fora, sim. Então eu vou esse pensamento. Eu isso me ajuda a utilizar essa ferramenta para então isso fora, né? Aí eu utilizo assim, eu se estivesse aqui para me receber, para me cuidar, Maria, né? Então eu tento assim, fazendo para Deus ou pessoas que seja. E a gente acaba. A gente tem um comportamento diferente. Né? E até assim, eu dei o exemplo do Benjamin. Quando o Benjamin tá muito agitado e eu tô muito agitada, eu olho para ele como se fosse filho de outro. E trato ele porque, apesar de não ser muito bom isso, às vezes a gente relaxa e trata assim mesmo que a gente não queira, sabe? A gente é grosso e tal, fala de qualquer jeito. E é filho de outra pessoa, a gente jamais faria isso. Entendeu? A gente vai assim, caiu, quebrou um copo, não, deixa que eu faço, entendeu? Agora quando é o nosso, que fez isso, entendeu? Então, assim, eu uso dessa ferramenta
ferramenta para me ajudar. Assim, muito estressante, que eu não vou conseguir raciocinar muito. Aí eu uso essa. Mas não é Não vou conseguir raciocinar muito, mas estou raciocinando, porque para fazer isso é um exercício. assim, hoje para mim já é natural, entendeu? Já. Sim. Mas eu tive que exercitar muito. Gente, basicamente, você que está assistindo aqui, o que a Eliane acabou de falar é uma técnica, é uma ferramenta de fato prática que você pode usar como ela utilizou na vida, como a gente utiliza. Isso é fenomenal, porque você pega a sua forma de enxergar e você modifica para você agir de forma diferente. Então, o que ela falou aqui? Se você estiver numa situação em que você está olhando para o seu marido querendo matar, você para e raciocina. E se fosse um marido de uma amiga, ou se fosse alguém que eu gostaria, que eu estou recebendo porque está na minha casa, como que eu gostaria? Ou se fosse eu no lugar, se fosse ao contrário, como eu gostaria de estar sendo tratada? Então, é um raciocínio rápido que se faz, que aí você, o seu córtex aqui, o seu neocórtex pré-frontal, ele raciocina, você muda a ótica, muda a sua postura e você passa a agir com aquela pessoa não como ela merece, mas como ela precisa ser tratada. Porque, às vezes, de fato, as pessoas estão nos dando algo que nem a gente merece. Mas você faz, você entrega, porque você é diferente. Porque você entende a sua identidade. Como que eu vou entregar para a pessoa rispidez, maus tratos, ou qualquer outra coisa que talvez é o que ela esteja te entregando, se a sua identidade de você não é esse tipo de pessoa? Exatamente. E aí a gente olha, né? Deus, ele não te ama, ele é amor, né? Então, o caráter dele, a essência, né? Ele já é isso. Então, quando a gente entende a identidade, sabe quem a gente é, então a gente não tem como outra coisa jorrar que não seja isso, entendeu? Então, assim, Pode falar. não, e aí eu só ia concluir que, assim, isso é um trabalho. Quando eu olho, eu falo, nossa, eu sou uma péssima pessoa, né? Porque daqui não tá jorrando nada disso que eu quero. Mas é um processo, né? Quando você tem o conhecimento, tem a consciência e você vai aos poucos modificando isso até chegar, né? Depois da sua jornada lá no versículo 31 de fato. E foi o que a gente falou. Quando nós começamos essa leitura, nós iniciamos falando isso. Nós estamos em uma jornada de descoberta. Então, essa identidade, ela já está em nós. Só que, às vezes, precisa apenas florescer. Essa semente já faz parte do nosso repertório. Não é uma coisa que você fala assim, Eliane, só a Eliane tem ou só a Ingrid tem. Você que está nos assistindo, você fala assim, nossa, mas elas estão falando uma coisa que para mim eu não consigo. Consegue, não é pelo fato de que a gente tenha isso a qualquer forma, é porque isso já é nosso. Se você, mulher que está assistindo, saiba disso. Faz parte de você. Não tem como você desvincular, mas eu não enxergo isso. É porque essa semente que está plantada ainda não floresceu. E para que ela floresça, vai precisar ser regada, vai precisar ser podada, vai precisar ser cuidada, vai precisar ser nutrida. E é isso que a Eliane está colocando aqui. Eu tenho um ponto ainda que está... Eu ainda estou na parte que está regando. Eu ainda estou na parte em que o sol está fazendo lá o processo de fotossíntese. Gente, cada uma vai estar em um processo. E às vezes o que para mim ainda está florescendo, na Eliane já floresceu. Aquilo que às vezes floresceu na Eliane ainda está florescendo em mim. Então, quando a gente compartilha disso,
a gente quer revelar e mostrar que não é exclusividade nossa. Isso não é algo que nossa, a Ingrid e a Eliane, só elas. Não. Isso é a essência da mulher. Em algum momento isso estava invisível para mim, né? Foi incubado. Estava muito incubado. Então, assim, então agora, quando alguém escuta a gente falar, acha que foi ontem que a gente descobriu e tá, não, vamos falar disso agora. Não, isso a gente, é igual você falou, a mulher de Provérbios, ela já está sendo citada aqui na Bíblia porque ela está falando de todo o processo que ela faz. Então, assim, não tá, quer dizer, já está falando do como ela é final, né? Não está falando do processo. Ninguém viu ela se tornando o que ela é ali. Então, assim... Que são os princípios que estão ali dentro do que ela faz. Não é o que ela faz. É o que ela é. Em razão dos princípios que ela aplicou. Então, nós temos essa condição de pegar ali e extrair quais são os princípios que ela usa, para que ela seja olhada daquela forma, que o marido confia, né? O coração do marido confia nessa mulher. Qual o princípio que ela usa para ela ter, de fato, essa confiança que o marido, de olhos fechados, confia. Exatamente. E aí tem uma parte que fala, né? No Jardim do Éden, Deus sabia que o homem não deveria viver sozinho. Então a mulher foi criada e o primeiro lar foi estabelecido. E aí tem aqui que tem um pensamento judaico que, além da Torá, né, que existe, que o lar é o aspecto mais importante da vida. E aí eu faço uma pergunta para você que está aqui nos acompanhando, para você, Eliane. Nós que somos cristãos e que temos o hábito de congregar em templos, será que quando nós estamos no templo, a nossa adoração no templo é igual, parecido com o nosso lar? Ou quando nós estamos no templo, nós nos vestimos de um personagem para expressar algo que nem dentro do nosso lar ainda nós realizamos? O nosso primeiro lugar de adoração é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. E aqui, né, a Talmud, eu fui pesquisar o Talmud. O que é o Talmud? Primeiro eu achei que era uma pessoa. Depois eu descobri que é mais um livro sagrado do judaísmo que eles têm de referência e que fala, quando um homem se casa, olha que interessante e que forte. Quando o homem se casa, é a primeira vez que ele merece ser chamado de homem. Sim. Ou seja, enquanto o homem não faz uma aliança com Deus e com sua esposa, ele ainda é um menino. Ele é considerado ainda um menino. Então, nós só podemos, de fato, delegar esse título a um ser do sexo masculino quando ele se casa com uma mulher. E aí ele merece, de fato, ser chamado de homem. E é a partir dali que é construído, de fato, um homem. Aí quando vem trazendo, né, a mulher sabe edifica sua casa, se a gente pensar que o homem está sendo construído e nós, como mulheres, também, nós estamos sendo edificadas e através da nossa edificação, nós vemos o outro se edificar também. Sim. Essa parte que você está falando, eu acho que faz muito sentido na página seguinte, né, que fala a expressão coração, o coração do lar, né? Que o coração guia o lar e o que está dentro dele. O que está dentro do coração, né? Tanto da mulher quanto do homem. Então, por isso que, assim, às vezes a gente confia, entrega, né, essa liderança da casa para o homem,
Mas se você não tem uma identidade, não tem princípios e valores, provavelmente a pessoa que está do seu lado também não está muito longe disso. Que a gente não costuma atrair pessoas muito diferentes, né? A gente não tem. Não dá para você atrair um homem ali que é uma pessoa de Deus, que tem princípios, se você não tem princípios. É impossível um homem de princípios. Não é impossível, não, mas é mais difícil um homem que tem um princípio muito forte estabelecido se relacionar com uma pessoa, tanto casamento, amizade, enfim, tudo que não tenha. Então, assim. E aí a gente volta porque a gente conversou na semana passada, que é o tal do julgo desigual. As pessoas olham o julgo desigual, é a plebeia e ele é o príncipe e ela, a plebeia, se casaram, né? Aquelas histórias de conto de fadas. Mas não é sobre, obviamente, a questão financeira, a escolaridade e tal, tem toda a sua importância. Mas esse não é o ponto central do julgo desigual. É das linhas de pensamento, é da forma que raciocina, como os dois pensam parecidos, o que tem em comum entre os dois, né? O que tem ali para que eles possam ter essa caminhada juntos. Exatamente. Então, assim, e aí, pode falar. Não, porque aí o que eu vou falar? Assim, muitas mulheres, aí eu vou trazer uma palavra nova chamada nefelibata. São mulheres que, como eu já fui, que ficam conjecturando uma fantasia, um mundo de fantasia, criando assim, vivendo no mundo assim, com a cabeça nas nuvens, achando que tudo vai ser lindo, feliz para sempre, todos nós nunca mais teremos problemas. Essa não é a realidade da mulher de Provérbios. Essa não é a realidade daquela mulher que é louvada, aquela mulher que é valorizada, aquela mulher que sabe o seu valor. Aquela mulher que entende de fato o seu propósito, ela entende que ela vai passar por desafios que vão trazer, aflorar a sua identidade, mas não vão aferir, que é diferente. Não vai tirar dela. Ela não vai se sentir usada, maltratada. Ela vai perceber mais ainda o seu valor. Ela vai falar, opa, é por esse caminho aqui. Esse limite aqui está estabelecido, eu não aceito esse tipo de tratamento. Isso aqui não é do meu repertório. Se eu já aceitei isso, não aceito mais porque eu entendi o meu valor. Né? É o posicionamento. E aí, eu coloquei aqui um ponto, né, que fala assim, o coração do seu marido confia nela. E aqui está escrito, né, que essa confiança ela é firme, ela significa aderir, unir, né? E que ela diz que a maioria dos casais concordaria que ao se casarem, o seu objetivo foi de construir uma confiança inabalável, tão resistente quanto uma solda. E aí eu fiz uma reflexão e eu botei aqui, né, que na minha visão, o que na minha visão é valorizar? Na minha visão, valorizar é dar foco naquilo que já é bom. É perceber o valor do outro naquilo que ele já tem de bom e potencializar essas qualidades. Enquanto se oportuniza o outro a melhorar o que está ainda deficiente, o que ainda está deficitário. Ou seja, não é porque eu potencializo aquela qualidade do meu parceiro que eu não vou enxergar a realidade que ele precisa melhorar em outros aspectos. E não é porque eu entendo o meu valor, o que eu sou, o que eu já tenho de forma mais natural como mulher, que eu vou fechar os meus olhos para aquilo que eu ainda preciso melhorar, aquilo que eu ainda preciso trabalhar, como você mesmo estava citando. Eu reconheço o meu valor e eu entendo que isso aqui é bom, é importante, mas eu também entendo que em alguns pontos eu preciso trabalhar. Para quê? Para que esse processo, essa parte que talvez o outro não enxergue, porque não florescer, quando florescer, o outro fala, opa,
Ei, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma cor diferente que eu não entendi ainda. Eu não aprendi a lidar com isso aqui ainda. Sim. Porque eu, até então, o outro não tinha enxergado. Até porque estava incubado. A semente estava plantada apenas, né? Então, a partir do florescimento disso, o outro vai ter que se reposicionar, porque ele vai falar, nossa, mas eu sei se você já ouviu a expressão de cuidar do jardim que as borboletas vêm. Sim. É isso, o movimento é esse. Enquanto nós cuidamos do nosso jardim, enquanto nós cuidamos da nossa identidade, enquanto nós desenvolvemos o que Deus disse pra gente que nós somos, naturalmente o outro vai começar a entender e perceber, falar, opa, tem uma cor diferente ali, ó, essa rosa eu não tinha visto. Essa cor tá diferente, tá um brilho. Rosa, tudo rosa. Não é? Eu vou chegar mais perto, deixa eu ver que cheiro tem, que cor tem, né? Então, talvez a nossa forma de agir não seja reagir ao que o outro faz, mas agir com o que nós podemos fazer dentro do nosso lugar, reconhecendo a nossa identidade, florescendo nisso e deixando o outro. Peraí. Coisa aqui. O que eu perdi que eu dormi no ponto? Né? O que eu deixei de procurar aqui? Exatamente. E aí eu falo, né, que a confiança no lar, ela é fundamental entre o marido e mulher. E eu entendo, eu sou muito solidária, né, quando há mulheres que estão num processo de insegurança com o seu marido. Eu sou muito solidária. Por quê? Porque é um desafio. É você lutar com algo. Você fala assim, cara, eu preciso confiar, mas eu não sei como. Porque para eu me jogar, eu preciso ter um negócio ali que... Aí é nessa hora que a gente se volta para o Senhor. A gente precisa perguntar para o Senhor, Senhor, eu posso me jogar? Vai abrir o paraquedas? E aí a gente deixa de confiar no humano e passa a confiar no que Deus nos diz. Sim. Porque quando Ele nos diz, vai realizar. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem. Ele não é homem. Mas Ele conhece o coração do homem. Então, quando nós vamos até Deus, buscar, não que a gente precise ir até Ele no sentido de ir, porque Ele sempre vem de fato até nós. Então, isso está definido. Só que quando a gente está numa dúvida, é a gente que tem que falar, Senhor, só falar, olhar para Ele e falar, Senhor, e Ele vai falar, hã? Ou Ele vai falar, espera, aguarda, eu estou trabalhando, agora não. Daqui a pouco, ou ele vai dizer, não é por aí. Então, quando nós confiamos no nosso coração no Senhor, o nosso marido passa a confiar em nós. Porque ele entendeu que a confiança dele não está depositada aqui na mulher, mas é porque a mulher depositou a confiança naquele que é o que rege, o que é justo, o que é verdadeiro, de boa fama e tudo o que ele é de bom que a gente já sabe. E é o que eu tinha falado antes, né? Que quando a gente fala assim, você trouxe essa parte do homem confiar na mulher, né? Porque ele vê que ela está segurada em Deus. Quando eu disse que quando a mulher, né, vai confiar no homem, a liderança, ela precisa ver, identificar que ele também está estruturado ali em Deus, que ele entrega, né, o seu coração para Deus. Então aí ela consegue descansar. Porque normalmente atualmente é muito mais fácil, assim, você vê a mulher naquela luta e aí ela quer ficar entregando a confiança de um homem que nitidamente não está preparado naquele momento para receber. E ela, assim, ela quer que ele haja
como um homem deveria agir, sendo que Digno de confiança. e claramente ele demonstra e até fala, né, coisas que fica nítido que ele não está, não tem Deus como sua base, né? Não tem Deus no seu coração. Então, como Não, que ele não está preparado para isso. E Deus que ainda tem que tratá-lo para que ele esteja apto a receber essa confiança. E aí é o nosso papel, é a gente se colocar no nosso lugar de falar, eu não sou Deus para mudar o coração, mas eu confio no Deus que muda o coração. E aí é diferente. E aí, indo já para o final, nós estamos aqui no limite do nosso tempo, ela fala assim, lá na página 43, não existem corações perfeitos, assim como não existem lares perfeitos. E eu gosto de sempre reforçar isso. Não olhe recortes do Instagram, de redes sociais, de fotos bonitinhas, achando que a vida é aquela belezinha toda ali. Ou isso, ou ao contrário também, pessoas que expõem muito, expõem coisas, né, fatos isolados ruins, não determinam que aquela relação ela é ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O que o Senhor deseja é usar as nossas imperfeições para que o nosso lar seja um lar perfeito nele. Então, ela fala aqui uma crença dela, né? Que quando Deus perscruta a humanidade em busca de alguém com quem possa contar para cumprir o seu plano, ela entende que é isso que Deus quer, né? Quando a gente olha para nós vemos falhas, manchas, hematomas, cicatrizes de más decisões ou de uma vida difícil que a gente vive ou viveu. Mas quando Deus olha para nós, Ele remove o que nós consideramos as nossas falhas. Ele tira tudo isso. Nas últimas lives eu falei, às vezes nós temos que ser tão conscientes de perceber que nossa mente está nos levando para um lugar que não é o que Deus fala de nós. Às vezes nós falamos de nós mesmos coisas absurdas. E aí eu falo, Senhor, não confia, não confia o que eu tô falando, não confia o que eu tô pensando, não. O que o Senhor pensa sobre mim? O que o Senhor fala sobre mim? Aí eu vou na palavra dele, ele fala pensamentos bons, tudo que é de boa fama. E é nisso que você tem que pensar. Então, aquelas que não fazem parte do repertório de Deus, eu já elimino logo e falo assim, isso aqui não vem da parte do Senhor, não. Então, a gente precisa, mas eu sou incompetente, mas eu sou inútil, eu sou insuportável. Não! O que Deus pensa sobre você? Ele jamais pensaria isso. Ele fala, filha, você está num estado que precisa de acolhimento, de amor, de cuidado. Deixa eu tratar você. Ontem mesmo eu tive experiência aqui com um mendigo, eu contei nos meus stories, que Deus me proporcionou dar um prato de dignidade para o mendigo, mal sabia eu que a mendiga era eu. Ele falou, toma o prato de dignidade agora, que era o que eu queria te oferecer. É por isso que eu permiti acontecer isso. Então, às vezes, nós precisamos de um tratamento, nós precisamos perceber, será que é nós que nós queremos dar a dignidade para o outro, mas a gente está se dando essa dignidade primeiro? Nós estamos reconhecendo o nosso valor. Ótimo que você reconhece o valor no outro. Olha, legal, eu vou dar dignidade, é o mínimo que eu posso entregar. Mas será que você está se entregando dignidade também? Que aí a gente espera que o outro olhe, que o outro cuide, o outro dê o que você mesmo não está se dando, né? A gente fica esperando do outro aquilo que nós já temos que ter. E aí, eu coloquei uma frase aqui que fala, eu não posso começar a lidar com a dificuldade ou a me curar se eu não identificar qual é essa dificuldade, essa ferida.
Você não pode, escutem o que eu estou te falando, você que está me ouvindo agora, que está acompanhando, você não pode começar a lidar com a dificuldade, com essa dificuldade ou com essa cura que você precisa, se você não identificar qual é essa dificuldade, qual é essa ferida que precisa ser curada. Então você tem que perguntar aonde é que está doendo, qual é a ferida, o que está aqui que precisa ser cuidado e curado. Peça ao Senhor para te dar essa clareza, para que você entenda que em você precisa ser tratado primeiro. E também, assim, tem que pedir, mas tem que também estar preparado para ouvir. E preparada para passar pelo processo de cura. E você fala assim, processo de cura. Eu vou me curar. Né? Coisas lindas e maravilhosas. Não, mas o negócio não é assim. Não é. Às vezes a ferida, ela tá exposta. E aí uma ferida exposta, quando ela vai para um hospital, ela passa às vezes por um processo cirúrgico. Uma cirurgia. Sabe, tem que passar ali. Você faz uma machucada e a ferida tá ali, aí você tem que limpar para ela sarar. Sabe como que dói? Exatamente, é mais ou menos Lembrei isso. aqui do meu marido pulando, desesperado, quando ele caiu de moto, todo ralado. Foi lavar a gritaria que foi. Então, é isso aí, foi perfeito o que você colocou. O processo de cura é esse. E às vezes a gente fica assim... A gente acha que o processo de cura é a tomada de consciência. A tomada de consciência é uma parte do processo. Mas, hoje eu não consigo olhar o processo de cura, alguma coisa que foi curado sem antes ter doído muito. Então, se ainda não doeu, é porque o negócio não chegou lá. Você não chegou no fundo. Você tá em Ou a ferida era muito superficial. Às vezes era só um machucadinho. Só que quando é de fato a sua dor, aí vai. Porque você vai, é de dentro para fora. A cura vai ser de dentro para fora. Jesus vai parecer que quebrou alguma coisa. Né? Mas aí, ó, Deus tá ali, ó, fazendo milimetricamente a cirurgia, fazendo todo o processo de cuidado. Para quê? Para que essa estrutura ela ganhe força, para que talvez vire apenas uma cicatriz para a gente lembrar, falar, tá vendo? Eu recebi a cura, eu passei pelo processo, eu preciso disso aqui para enxergar todos os dias que eu tive que vivenciar essa experiência. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza para a gente não delegar a responsabilidade para o outro que nos cabe. A gente quer ter uma essência aflorada daquilo que Deus nos criou. E aí, tomar posse disso é ser responsável para que isso aconteça. É ser responsável o suficiente para dizer, Senhor, aonde mais? E ter o coração sensível, o ouvido sensível, os olhos sensíveis para perceber nos detalhes, no cuidado de Deus que Ele está nos tratando. E eu achei ótima a forma, eu usei a expressão com a minha mãe aqui, foi um tapa na cara. Mas é uma expressão forte que se usa, mas no final das contas, foi como se Deus tivesse me dado um carinho tão especial. É só uma força de expressão porque me impactou. Só que foi de uma forma muito sutil, foi muito bonita. Ele não precisou vir toma na sua cara para você aprender. De jeito nenhum. Não precisou. Ele conseguiu fazer isso com um amor que nos constrangeu. É isso que ele quer fazer conosco todos os dias. Ele não quer ficar ensinando pra gente na base do saculejo, escuta aqui, não. Ele quer tratar a gente assim, ó, com uma conversa, com um diálogo, que você falou na semana passada, exortação com amor. É isso que o Senhor faz conosco.
todos os dias. A gente às vezes ainda não está sensível para ouvir ou resiste a ouvir. Sim. E aí, para a gente encerrar, o que você tem feito? Eu vou deixar algumas perguntas aqui para você que está nos ouvindo, ficar como reflexão. Como você descreveria aí o tom da sua casa? O que você tem feito para fazer de Jesus o centro do seu lar? Você tem agido, você tem interagido, você tem tratado as pessoas de forma como Jesus trataria? E não esperando que as pessoas te tratem como Jesus te tratou. É você tratar. É diferente. Sim. Devido às circunstâncias da vida, é difícil, de fato, confiar nos outros. E aí você pode colocar, né? Será que você tem esse desafio? É difícil para você confiar nos outros pelas circunstâncias que você viveu? Se sim, como isso afeta a sua confiança no Senhor? E eu vejo isso claramente, tá? Eu tenho experiência, sim, clara, como afetou a minha confiança no Senhor por conta de circunstâncias, situações e pessoas que falharam comigo. Eu vou te falar que uma vez eu escutei sobre isso, principalmente sobre essa questão da intimidade e confiança com Deus. A maioria das pessoas que têm problemas paternos tem mais dificuldades de se aproximar, de se entregar, de confiar, porque a gente pensa que Deus vai se assemelhar a eles, né? Então, assim, para quem tem essa dificuldade de confiar, busca com consciência de onde vem isso, né? Porque claramente você vai entender por quê, e aí você vai conseguir tratar, e aí você vai conseguir se resolver a confiança. Entende? E aí vem, percebe. E aí o reflexo do pai, o reflexo do marido, dos homens nessa história, como é. Né? Até porque nós enxergamos Deus como um pai. Né? Então essa figura é muito forte. Sim. Né? Bom, e aí vem, né, que mudança você pode fazer em sua casa para que ela reflita a presença de Deus? Isso é responsabilidade para nós. Que mudança eu posso fazer? O que está na minha mão fazer para que ela reflita a presença de Deus? Que não dependa de nada externo, mas sim de mim. E, por fim, de que forma saber que você é uma mulher forte afeta a maneira como percebe sua capacidade de promover em seu coração as mudanças necessárias para construir confiança no seu lar? Esse daí é forte, hein? É forte. E aí vai ficar para a gente refletir, pensar, e quem sabe na próxima semana a gente já inicia com essa pergunta, respondendo, até porque nós também estamos aprendendo e muito. Né? Por fim, a gente vai fazer a oração aqui para encerrar, orando como a Leti Beth. E aí eu convido você para começar e depois eu encerro. Beleza. Jesus, abençoa o meu lar. Oro para que meu coração te coloque em primeiro lugar e que minha casa seja um santuário de paz, santidade para todos que entrarem nela. Pai, dá-me um coração capaz de perdoar enquanto honro aos outros. Ajuda-me a criar um lar com confiança e segurança que reflita o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela companhia. A gente de verdade se sente muito honrado e muito feliz de estar aqui compartilhando essas informações. E a gente deseja, o nosso desejo, de fato, meu, da Eliane, é compartilhar isso e que faça sentido. Que de alguma forma você se sinta abraçada, acolhida. E o homem também que acompanha também se sinta abraçado, acolhido. E perceba, convide a sua esposa para poder acompanhar também essa jornada com a gente, para que ela também aprenda. Nós somos aprendizes, nós estamos aqui aprendendo e compartilhando esses aprendizados com vocês. Porque nós acreditamos que é dessa forma que a gente vai ainda consolidar ainda mais, vai crescer ainda mais, se desenvolver ainda mais e continuar podendo contribuir dentro do nosso lar e para quem mais precisar.
Que Deus abençoe sua família, sua vida. E nós estaremos aqui, pela graça de Deus, para a honra e glória do Senhor, na semana que vem, para continuarmos esse bate-papo, essa conversa. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.